Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. Estamos aqui, meus irmãos, iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, este momento que todos nós abrimos o nosso coração para Jesus, elevamos o nosso pensamento até a Deus nosso Pai e humildemente rogamos ao Mestre Nazareno que nós possamos ser um instrumento da paz de Jesus. Que por onde a gente passar hoje, com quem a gente encontrar, nos lugares que a gente adentrar, que possamos ser um instrumento da paz de Jesus. Bom, meus amados irmãos, são com essas palavras, convidando a Jesus para estar aqui conosco, abençoando esse nosso encontro desta linda manhã de segunda-feira. Vamos hoje, meus irmãos, iniciar aqui o nosso momento de reflexão. Momento esse em que nós unimos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo com a obra Luz Acima. E hoje nós chegamos no capítulo 16 dessa obra, meus irmãos. Capítulo esse que tem uma história muito reflexiva para todos nós. Uma história que, de forma direta ou indireta, tem muito aprendizado para todos nós. Mas antes de contar essa história, até dentro do tema de hoje, eu queria trazer uma fala de Chico Xavier. Chico Xavier, ele diz para todos nós: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Por outras palavras, Chico Xavier está nos dizendo: ninguém pode voltar ao passado, ninguém pode voltar aos dias que já se passaram. A gente não pode voltar no tempo para construir um novo começo. A gente não pode fazer isso. A gente não pode agir hoje e amanhã dizer: não gostei do meu dia de ontem, não gostei das minhas falas, não gostei das minhas atitudes. Espera aí, deixa eu voltar no tempo e fazer de novo. Deixa eu voltar no tempo e consertar o que aconteceu. Não, meus irmãos, a gente não pode voltar no tempo. A gente não pode voltar atrás. Em questão de tempo. Mas Chico nos afirma: mas qualquer um de nós pode agora, nesse exato segundo, começar algo novo e fazer um novo fim. A gente não pode voltar ao passado, mas a gente pode construir um novo futuro aproveitando o nosso presente. E é exatamente dentro deste tema, desta fala de Chico Xavier, que nós iremos hoje tecer a nossa reflexão, meus irmãos, sobretudo com a história de Humberto de Campos. E eu gostaria de iniciar essa história que tem tanto ensinamento para a gente aqui hoje. Meus irmãos, neste capítulo 16, ele é titulado como Perda Irreparável. A gente já pensou em algo que é uma perda irreparável? O que na vida, se a gente perder, a gente jamais vai conseguir reparar aquilo? Bom, se a gente perder coisas materiais, a gente pode conquistar de novo. Se a gente perder o emprego, a gente pode buscar um novo emprego. Bom, se a gente considerar, vou usar esse termo, pelo olhar da vida material, a gente perde um ente muito amado, um ente muito querido, não é bem uma perda, porque a vida é eterna, então a gente reencontra com eles em algum momento. Então não é uma perda irreparável. Em algum instante da vida a gente vai se reencontrar. Bom,
O que será que, se a gente perder, a gente jamais pode reparar aquilo? Humberto de Campos vai nos contar exatamente isso. Porque tudo que a gente pensar, coisas materiais, família, tudo que a gente pensar, pelo olhar material, se a gente fala, nossa, eu perdi isso, a gente consegue depois reparar de alguma forma. Conseguimos. Mas tem algo que a gente não consegue reparar. Se a gente perder, já foi. Se a gente perder, não tem como substituir aquilo. Vamos descobrir juntos hoje, meus irmãos. Bom, conta-nos Humberto de Campos que certa feita havia um benfeitor, um instrutor espiritual preparando uma equipe quer dizer, espíritos que iriam reencarnar na matéria. E para passar por esse processo da reencarnação, eles precisam ser preparados. E eu quero acrescentar aqui, que é algo que não está na história, mas é um ensinamento que nós encontramos na doutrina espírita, em outras obras, que, meus irmãos, todos nós passamos por esse processo da preparação antes de reencarnar. Então, todos nós, antes de renascer na matéria, o nosso espírito passa por um período de preparação na vida espiritual, onde a gente consegue conhecimento, preparação de fé, de força para certos momentos que iremos enfrentar, preparação até mesmo para as provas que a gente vai ter que suportar aqui na matéria. Então, todos nós recebemos o auxílio para essa preparação antes de renascer. E aí Humberto de Campos nos conta que tem ali uma equipe de espíritos, um grupo, na verdade, esse termo é melhor, um grupo de espíritos recebendo essas orientações porque eles iriam reencarnar. E no momento dessa orientação, foi passado para eles algumas informações importantes. E eu gostaria de ler para todos nós que informações que foram essas que eles precisavam ouvir antes de reencarnar. O instrutor espiritual começou dizendo: olha, não percam a tranquilidade em momento algum na reconstrução do destino. Em plena atividade terrestre, é imprescindível valorizar a corrigenda, porque o erro não pode constituir motivo para um desânimo absoluto. Olha, eu quero continuar as instruções dele aqui para nós, mas vale a pena a gente também ir refletindo aqui o que ele coloca sobre instruções de reencarnar. Ele diz para a gente algo muito importante. O erro não pode construir motivo de desânimo absoluto. Muitas vezes aqui na Terra, quando a gente erra, tropeça, muitas vezes permitimos que o erro, que essa culpa nos corroa por dentro. E aí nos entregamos a um desânimo tão profundo, mas tão profundo, que achamos que não tem solução mais, que a gente não vai poder ter o perdão, que a gente não vai mudar e que as coisas não vão melhorar. E não é bem assim, meus irmãos. Porque, como disse Jesus, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Todos nós erramos, mas é importante a gente pensar que o erro não define a nossa caminhada, mas o erro é uma grande forma de olharmos para dentro de nós e pensarmos: o que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? E aí o Espírito está dizendo tudo isso aqui, olha, o erro ele não pode nos estagnar, causar desânimo absoluto. E ele continua, o desengano, ele vale por uma advertência na vida. E com certeza, do infinito bem, que neutraliza todo o mal, após aproveitar-lhe a cooperação em forma de sofrimento, o espírito poderá alcançar
culminâncias mais sublimes. O Pai somente concede a retificação aos filhos que já se aprimoraram do entendimento. Usem, pois, a compreensão legítima em face de qualquer provação mais difícil. E aqui é uma palavra que eu achei de muita esperança para a gente, porque esse Espírito está instruindo a esses irmãos, dizendo assim: qualquer provação que a gente passe ou enfrente aqui na Terra é uma provação de corrigenda para todos nós de erros que já tivemos. E o Pai, que é Deus, nosso amado Pai, ele só concede essa retificação dos erros depois que o Espírito já compreendeu, já se arrependeu. Em muitos dos casos, a gente não pode dizer que isso é de forma absoluta. Isso nos traz compreensão, por quê? Uma provação muito difícil que a gente passa, é importante pensarmos que se essa provação ela estiver envolta aí de uma corrigenda de algo que a gente fez no passado, é porque o nosso espírito já chegou no ponto, muitas vezes, não quer dizer em todas, mas lá na vida espiritual, de ter se arrependido pelo erro cometido e solicitado uma expiação, uma prova para, como se diz, corrigir-se interiormente. E o espírito amigo continua dizendo para esses irmãos, mas também para todos nós, que a queda verdadeiramente perigosa é aquela em que nos comprazemos entorpecidos e estacionários. Reergue-se por recuperar a estrada perdida. Será sempre ação meritória da alma que o tesouro celeste premiará com o descortino de oportunidades santificantes. Então, o que o Espírito está dizendo aqui para esses irmãos? Que a queda mais perigosa para o espírito, meus irmãos, é aquela em que ele se entorpece e se mantém estacionário. Essa é a queda mais perigosa. Aqui na Terra, às vezes a gente acha que a queda do homem é quando ele perde tudo materialmente, quando ele entra em falência, quando tudo é tirado dele materialmente. A gente acha que questões de queda é isso, sabe? Ah, tinha uma posição no serviço, foi para uma posição mais abaixo, e a gente começa a achar que a queda, como se diz, a pior queda na vida é essa, da vida material. E não é, meus irmãos. A pior queda é a queda do espírito. E a queda do espírito é aquela em que ele se mantém estacionário. Olha, tem todas as oportunidades para melhorar, mas não aproveita. Renasceu no seio familiar, com um pai e com uma mãe que lhe dão conselhos constantemente para o caminho do bem. Com um pai e com uma mãe que estão ali constantemente sendo exemplo no bem. E aí aquele espírito que está na posição de filho não aproveita. Mantém-se estacionário. Aqui eu estou falando de pai e mãe, mas vamos pensar em outra constituição familiar? Vamos pensar um espírito que está ali na família, foi criado às vezes pela avó, pelo tio, pelo avô, enfim. Tem todas as chances de se melhorar, mas não aproveita. Prefere manter-se às vezes numa posição estacionária. O que é uma posição estacionária? Não agarra, não aproveita as oportunidades de crescer. E eu não estou nem falando aqui questão de crescer na vida material, estou falando de crescer na vida espiritual mesmo, interiormente, de se melhorar. Às vezes nasceu num seio familiar que ensina paciência, que ensina respeito, que ensina tolerância, mas continua sendo revoltado, sendo rebelde. Quanto mais carinho recebe, parece que com mais raiva fica. Não aproveita todo o amor que está sendo destinado. Mantém-se estacionário. Olha, esse é um exemplo para a gente pensar. Quantos lares hoje na Terra não enfrentam essa realidade? Em outros momentos, vamos pensar aqui, o que é se manter estacionário? Tem diversas oportunidades que Deus envia na vida diariamente para
corrigir algo interiormente. E reparemos, a gente passa por situações às vezes repetidas na vida. Repetidas, só muda a roupagem. São situações repetidas. Aí é Deus nos convidando a fazer diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente pensar como que as situações às vezes são pequenas, mas isso é algo que me coloca a refletir na vida, meus irmãos. Às vezes Deus nos dá constante oportunidades para a gente ser mais honesto, para a gente aprender um pouquinho mais de honestidade. E aí vão surgir diversas situações na vida que vão nos convidar a aprender a ser mais honestos. Desde aquele momento que a gente vai no supermercado e aí nos entregam um troco errado, e a gente olha, sabe que aquele troco tá errado, que ela devolveu o troco a mais. E aí, qual que é a nossa decisão? A honestidade de virar ali naquele momento para a pessoa que está no caixa e dizer: você me devolveu o troco a mais? Esse dinheiro não é meu. Você está me dando a mais. Então eu sou honesto de te devolver aqui o dinheiro. Uma situação pequena do dia a dia que eu acredito que muitos de nós já passou. Outro instante de honestidade, quando a gente está no serviço. A questão da honestidade de não passar o colega de trabalho para trás. De não, às vezes, fazer situações para crescer em cima de rebaixar o outro. É uma questão de honestidade. Então, um ponto um pouquinho maior. Então, assim, eu estou dando um exemplo da honestidade, mas a gente pode passar por diversas situações. Mas reparem que às vezes acontecem situações repetidas na nossa vida, nos convidando, meus irmãos, a desenvolver algo em nós, um sentimento. A honestidade foi um exemplo que diariamente a gente pode lidar com situações que nos convidam a ser mais honestos. Honestos. Então, é o que o espírito amigo aqui, instrutor, está dizendo. Olha, pior queda do espírito é se manter estacionário. Vamos supor, é ter essas situações diárias aí, se convidando a ser melhor, a trabalhar algo dentro de si e não aproveitar, continuar insistindo no erro. Isso é o que mantém estacionário. E aí o espírito amigo continua dizendo, meus irmãos, assim, palavras muito bonitas e cheias de ensinamentos, preparando para os momentos aqui na Terra, que todos nós lidamos, aliás. E aí, no final de toda a preparação, o Espírito vai fazer uma advertência para eles. O Espírito irá dizer assim: mas, meus queridos, há porém, no decurso de nossas atividades, uma perda que é irreparável. Cuidado, cuidado, porque já passei todas as orientações aqui, mas olha, tem algo, tem uma perda que ela é irreparável. Vocês precisam se atentar a isso. E ele coloca, com exceção dos valores prevalecentes na jornada evolutiva, é esse prejuízo a medida que define a distância entre o bom e o mal, entre o rico e o pobre, entre o ignorante e o sábio. Semelhante lacuna é impreenchível. Deus dispôs a lei de tal modo que nem mesmo a justiça dele consegue remediá-la em benefício dos homens ou dos anjos. E olha isso, essa perda, ela é tão irreparável que nem mesmo a lei divina consegue remediá-la. Todos ficam naquela expectativa. Eu acredito que até a gente aqui está nesse momento. Então, o que é isso que a gente perde e é irreparável? E aí ele irá responder. Trata-se da perda do dia de serviço útil, que representa ônus definitivo, por distanciar-nos de todos os companheiros que se eximem a essa falha. Por outras palavras, a perda do dia de serviço útil, a perda do tempo útil. A gente não recupera o dia que passou. A gente não recupera
as horas que estão no passado. Como eu iniciei aqui com Chico Xavier, a gente não pode voltar ao passado. A gente não pode voltar ao tempo. O dia que passou, se foi. A gente não pode voltar nele mais. Essa é uma perda irreparável. O dia de serviço útil. E quando eu acredito que, na verdade, que o benfeitor coloca dia de serviço útil. Por serviço, nós temos que entender o seguinte: qualquer atitude que a gente tem em cooperação, em movimento ao bem, que a gente está ali em incessante movimento. Serviço e trabalho, a gente não pode compreender só na visão material, questão de trabalho, carteira assinada, trabalhar em empresa. Não é esse tipo de trabalho. Toda ação que nós temos de movimento, de cooperação, que a gente está fazendo bem, que a gente está até dentro de nós, trabalhando dentro de nós algo, é trabalho. É trabalho, é serviço. E muitas vezes a gente perde oportunidades no bem em um dia, de melhora, de chance de mudar mesmo. E não tem como voltar atrás. Todo mundo fica olhando para esse instrutor aqui na história, atento, assim como nós estamos neste momento. Eu vou encerrar a história aqui para a gente fazer a seguinte reflexão, meus irmãos. Eu já me deparei com muitos irmãos na idade mais avançada, irmãos mais experientes na vida, na idade mais avançada, digamos assim. Eu já me deparei com muitos irmãos que diziam assim: eu não tenho mais tempo. Eu perdi minha vida. E diante dessas falas, eu sempre dizia: não, você está na flor da idade, porque o espírito é eterno. A carne, a nossa carne, ela pode até estar na idade avançada, mas o espírito em si, ele não tem uma idade fixa, digamos assim, porque a gente é eterno. A gente, aqui na matéria, a gente tem a idade do corpo, sim. Mas o espírito tem suas vivências, deixou essa matéria, vai para outra. E aí eu sempre partilho isso com esses irmãos no seguinte sentido: não pensa que já estou na idade avançada, não tenho tempo para mais nada. A gente sempre pode mudar, independente da idade em que estejamos aqui na matéria. Antes mudar agora do que esperar uma nova existência para aí querer mudar algo. Não, antes mudar agora. Então, eu sempre partilhei esse ponto de vista. Só que hoje aqui, lendo essa história com todos vocês, me vem o seguinte pensamento. Quando esses irmãos, eles partilham que, eu perdi muito tempo na vida, se eu soubesse disso antes, eu tinha feito diferente, não tenho mais tempo, não posso mudar. Muitas vezes esses irmãos, por outras palavras, estão dizendo que o coração fica sentido de ver como perderam o dia útil de serviço ao bem. E que se talvez tivessem os olhos da alma abertos, como tem na idade em que estão, tinham feito diferente. Então, talvez quando muitos de nós partilham, já não tenho mais tempo, olha o tempo que eu perdi, talvez apenas estejam dizendo: olha quantos dias eu deixei de fazer o bem. Olha quantos dias de serviço útil ao bem eu podia ter feito na minha vida ao longo de tantos anos e eu não fiz. E aí vem aquela angústia, na verdade. Isso é com todos nós. Independente da idade que estejamos, eu de todos nós olha para alguns anos atrás e pensa: nossa, eu podia ter feito diferente. Mas aí a grande questão é, a gente não pode voltar nesses dias que já se passaram, mas a gente pode ser mais responsável hoje e pensar: hoje eu posso fazer o meu melhor. Hoje eu posso servir ao bem.
Hoje eu posso aproveitar e ser útil a Deus. Da forma como Deus desejar, eu posso ser útil. Se Deus desejar que sejamos úteis através da palavra para alguém, sejamos. Através de um ouvido fraterno que vai ouvir as dores do irmão, de um abraço. Deus utiliza de nós de formas inimagináveis. Basta que a gente abra o nosso coração a Deus e juntos falemos: Pai, fazei de mim um instrumento da vossa paz, que eu possa ser útil a Deus hoje e por todos os dias da minha vida. Hoje eu encerro aqui as nossas palavras e hoje eu gostaria muito de unir, antes de encerrar, essa passagem do Humberto de Campos, na verdade, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a passagem que no capítulo 17, que se chama O Homem de Bem. Para resumir para nós que o homem de bem é exatamente esse, que independente da situação em que está, de nível espiritual, abre o teu coração e diz: Deus, amado Pai, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Meus amados irmãos, fiquemos com Jesus, fiquemos em paz. Nos encontramos amanhã, na terça-feira, para mais uma reflexão do nosso Evangelho. Eu aguardo todos vocês aqui. Lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos. Até amanhã, com a permissão de Deus.